Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live de número 3. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os erros que as empresas geralmente cometem e que faz elas perderem dinheiro. E também a gente vai mostrar como que a gente consegue evitar esses erros usando o nosso sistema Fácil Retaguarda. Hoje eu estou aqui acompanhado do Evaí. Bom dia, Evaí. Bom dia, Warley. Bom dia, pessoal. Eu também vou estar acompanhado do Neymar. Bom dia, Neymar. Bom dia a todos. Pessoal, então dando início à nossa terceira live, né? A pergunta que a gente quer iniciar essa live é: você tem certeza que a sua empresa está dando lucro? Muitos empresários olham apenas para o saldo da conta, né? E nem sempre o saldo da conta revela que realmente a gente está tendo lucro na operação. Então, muitas perdas que a gente pode ter no dia a dia ali, que podem ser evitadas, essas perdas acabam representando um valor bem significativo no longo dos anos. Hoje a gente vai mostrar na prática como que a gente consegue gerir melhor essas perdas, evitá-las, né, usando o sistema de maneira mais eficiente. A gente vai dar um foco especial em estoque e contas a receber. Em qualquer momento que vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, basta levantar a mão que a gente abre o espaço para as perguntas. Vamos lá, Vamos Evaí. lá, Warley. Pessoal, novamente, bom dia. Então, o primeiro tópico aí, a gente vai falar do estoque, né? A importância que é acompanhar o estoque, tanto a entrada quanto a saída, acompanhar os produtos que estão parados na loja, né? Esses produtos que estão parados na loja mesmo, é muito importante acompanhar, ver o porquê que ele está parado, tentar descobrir, o custo dele que está alto, o produto não está girando por quê. Então, eu vou entrar com vocês em alguns relatórios, tá? Então, o primeiro relatório que eu vou entrar aqui é com relação às entradas e às saídas. Então, aqui no sistema, nós temos relatórios aqui de entrada, a gente acompanhar todos os itens de entrada. Então, eu vou vir aqui em estoque, entradas e itens de entradas. Nós temos o analítico e temos o sintético. Eu coloquei um período aqui, e aqui ele vai pegar todos os itens de entradas, né, que eu determinei aqui, tudo que foi dado entrada no mês de novembro de 2025. E aqui eu tenho até uma tagzinha aqui, se movimentou ou não o estoque, né? Então aqui está no meio que eu consigo ver o CFOP, eu consigo ver a movimentação, o valor total e o fornecedor que eu comprei esse produto e a quantidade dele. Então aqui ele, no final, que eu consigo ver o valor, né, a quantidade de produtos que compro e o valor total compro nesse período. Nós temos também o sintético, ele é mais resumido também. Deixa eu só definir o período aqui. Ele pega sintético. Então, ele pega produto por produto aqui, a soma deles, e já mostra aqui embaixo também. E nós temos saídas, então, que é estoque, e temos saídas. Aqui ele vai pegar, nós temos vários, né, tipos de relatório aqui que pode ser usado. Temos o item saídas, temos colocação por cliente, por venda. Vamos pegar esse item saída aqui, e aí eu consigo definir o período. Então, aqui eu defino serviço não, né? Geralmente é só produto mesmo. E aqui a data que eu quero verificar. Eu coloquei aqui a data de dezembro de 2025, e eu consigo ver os produtos que foram dados saídas. Então, esse terminal, aqui nós temos esses produtos, os clientes, a quantidade. A gente consegue acompanhar por aqui. E aqui também nós temos um relatório de auditoria. E essa auditoria aqui, ele abrange os dois, tanto entrada quanto saída. Então, movimentação diária por produto, eu até coloquei esse produto aqui, 5234, e coloquei um período para a gente verificar as entradas e a saída. Então, ele pega o estoque inicial zerado, eu fiz uma venda, ele estava com o estoque zerado, ele ficou negativo, e no dia 12 eu fiz uma compra. Então eu comprei 3, né, como estava negativo o meu estoque, ele voltou para 2 aqui, para conseguir acompanhar melhor a questão das entradas e saídas do estoque. Alguma pergunta aí, pessoal? Tá aí. Uma coisa que muito faz nesse relatório de diferença que você abriu agora
É a gente poder trazer a certeza para aquela pergunta: será que o sistema está certo? Será que esse saldo de estoque que o sistema está mostrando está correto? Porque sempre há essa desconfiança quando compara o sistema, né, o número que está aí no sistema com o estoque físico, né? Então, esse relatório ele traz essa resposta para quem tiver na dúvida ali sobre realmente a movimentação do produto. Isso aí, Neymar. Alguém quer complementar algo mais? Alguma pergunta? E aquele relatório de entrada também, né, ele é bem interessante, porque às vezes pode surgir a dúvida, né? Eu comprei tal produto, mas por que que o estoque está negativo? Ou por que que não entrou no estoque, né? Às vezes, a entrada pode ter sido dada com CFOP que não movimentou o estoque, Isso, né? Álida. Então, por isso, deu a entrada na compra e quando você foi ver, o estoque não atualizou. Então, pode ter sido também alguma divergência ali no Isso aí. lançamento, né? Com o CFOP incorreto. Então, esse relatório é bem interessante também para conferir, né? Se gerou, se movimentou ou É, não o estoque quando foi dada a e entrada é naquele item. porque, igual que acontece, né? No sistema pode ter alguns relatórios, pessoal, que ele está marcado ali para não movimentar. Então, às vezes, ele na entrada, o operador, por algum erro, utilizou aquele CFOP na confiança que estava certo. Quando foi fazer a conferência, o estoque não estava movimentando, e quando foi olhar, pode ser causado através desse CFOP. Então, é sempre importante ficar de olho com relação a isso, com relação a esse CFOP. Surgiu dúvida, surgiu, meu estoque não está batendo, não estou conseguindo identificar o erro, entre em contato com o nosso suporte para a gente tentar, junto com vocês, analisar melhor aí os relatórios, analisar as entradas também, entendeu? Verificar se algum CFOP, que às vezes utilizou um CFOP incorreto, tá? É muito bem colocado aí, Alda. E às Oi, vezes, né? vai, só para poder ilustrar, mostra para a gente rapidinho ali o cadastro FOP, onde configura para ele movimentar ou não. Isso. Então, aqui eu vou vir aqui em cadastros, eu venho aqui no produtos e venho aqui na natureza de operação. Vou pegar aqui um CFOP de entrada, vou pegar aqui o 1403, então eu vou vir nele aqui, e aqui ele está marcado, gera movimento estoque. Então, se porventura eu vim aqui desmarcar essa tagzinha de movimento estoque, o que acontece? A partir de agora, toda vez que eu usar esse CFOP na entrada, o meu estoque ele não vai movimentar estoque. Eu posso entrar com 100, mas o estoque vai manter zero, porque não está movimentando o estoque. Entendeu? Então, isso pode ser algo comum também que pode acontecer. Não que o CFOP, o sistema em si, ele já vem com todo o CFOP padrão, tudo que movimenta, tudo certinho. Mas, às vezes, na entrada ali, o operador confundiu, né, e utilizou um CFOP que, às vezes, não está marcado para movimentar o estoque. Alguma pergunta? Alguma colocação? Pode ficar à vontade aí, pessoal. Eu posso avançar aqui? O Aldric quer fazer uma pergunta, Sim. vai, só um minutinho, por favor. É mais um adendo aí. Às vezes, os nossos aliados costumam perguntar por que o inventário está diferente do estoque. São coisas diferentes, porque o COGS é diferente do inventário para o estoque. E outra coisa pertinente também, que lá no cadastro do produto tem um tipo de produto que ele é, e no inventário é configurável o que pode ir e o que não pode ir também. Então, às vezes, tem um estoque, no relatório de estoque, mas no inventário esse item não aparece, porque foi configurado para não ir no inventário. Isso mesmo, Aldric. Algo mais, pessoal? Então, eu vou prosseguir aqui, então. Temos também relatórios de produtos mais movimentados, menos movimentados, e os produtos parados também, que às vezes você consegue acompanhar através aqui dos relatórios. Então, o que eu venho aqui? Em movimentação, e aqui eu vou ter os 3 relatórios, né? Produtos mais movimentados, os produtos menos movimentados e os produtos não movimentados. Então, por exemplo, às vezes esses produtos aqui é um produto caro que está parado ali dentro da loja ali, teoricamente está perdendo dinheiro, né? Então, cabe a empresa analisar melhor o que pode ser feito aqui para fazer com que esse produto gire dentro da empresa. Eu abri o relatório aqui 2 vezes, e por isso que abriu 2 telas. Então, aqui nós temos os produtos não movimentados, né? Aqui eu vou colocar geral, aqui eu tenho que colocar uma data aqui num período, eu vou colocar aqui o período do mês de dezembro, por exemplo.
Então, aqui eu vou ter bastante produto, eu coloquei um período pequeno, né? Então, nesse caso, eu poderia colocar um período de 6 meses para fazer uma análise melhor aí do sistema. Então, eu poderia vir aqui produtos não movimentados, eu tenho os mais movimentados, eu consigo acompanhar aqui tanto entrada quanto saída também, tá? E tem os produtos menos movimentados. Alguma pergunta aqui, pessoal? Bacana, vai. Então, esse relatório aí de movimentação, né? A gente pode ver que quando tem alguns produtos que estão com menos movimentação, a gente pode fazer a gente tem algumas opções com ele, né? Igual a gente falou na semana passada sobre comissões, né? Se a empresa trabalha, por exemplo, com comissões, ele pode talvez aumentar, né? A porcentagem de comissão sobre aquele produto para incentivar a venda. Ele pode também fazer promoções no sistema, né? Para estar destravando esses produtos aí, para aumentar a movimentação dele, né? Para evitar que estoque parado é dinheiro parado. Com certeza. Né? Oi, vai. Deixa eu Neymar. Desculpa, pode ir, Neymar. Obrigado. Vamos lá. Eles têm duas colocações sobre esse relatório, que são o seguinte. A primeira é que o produto que não movimentado, ou menos movimentado, a gente pode estar confrontando ali a movimentação do período de venda do produto com o período de entrada do produto, né? Então, o produto que entrou em tal período e não movimentou em outro período. Então, ali já é uma informação que a gente passa a ter quando erros operacionais que a gente vê, é muito comum acontecer. O produto foi, fisicamente, foi lançado um neon. O produto está no estoque fisicamente, um produto, e no sistema foi lançado um outro produto. Uma coisa muito comum de acontecer. E aí ele vai ter entrada no sistema e não vai ter saída. Por quê? Porque a saída do produto acaba acontecendo em outro produto. Então, é algo que sempre acontece, é muito comum acontecer, e a informação vai para o relatório aí, e aí quando é que vai acontecer, né, do gestor, né, de quem é responsável pelo estoque, descobrir, quando gerar o relatório. Para isso, usar esse relatório frequentemente é importante até para validar isso. Se realmente os produtos que estão ficando sem movimentar no meu estoque, se eles realmente foram, fisicamente, são os que chegaram realmente ao estoque ali, comparado com o que está no sistema. Então, resolve, né, isso é um problema que resolve. Um outro é a questão da gente evitar a fritura, né? O produto que está ali mais movimentado. Esse produto, a gente passa por uma análise de quanto que esse produto está movimentando, quanto que eu preciso ter no estoque dele para evitar a fritura. E eu acho que a gente vai ter até um outro momento para gente falar sobre isso. Mas esse relatório, a partir do momento que a gente passa a usar, o gestor já tem essas duas visões em um mesmo relatório, né? Então, é uma ferramenta interessante para quem está fazendo a gestão do estoque ali. Com certeza, Neymar. Warley? O Evaí, eu estou vendo também que esses relatórios de movimentações, todos que você exibiu até o momento, eu posso pegar quantidades de estoque, né, por exemplo. Eu quero fazer uma promoção só dos produtos que eu tenha mais de uma unidade no estoque, ou mais de 5 unidades, por exemplo. Isso, nós temos... Acho que é possível. Isso, a gente pode vir aqui, né, e filtrar aqui o estoque. Eu posso vir aqui e colocar. Nós temos os filtros, né, maior, diferente aqui, e filtrar. Eu quero pegar aqui e vou colocar a questão do estoque. Eu quero definir o estoque aqui. Aí eu coloco o estoque e vou lá e crio a promoção dele através do estoque aqui que eu quero definir ali, entendeu? Podemos prosseguir aqui, pessoal? Alguma mais pergunta, Aldric? É interessante frisar para os gestores aí, para eles observar com muito cuidado esse relatório de produtos não movimentados. Por que tem que ter essa preocupação maior? Porque é um dinheiro que eles compraram, pagaram o fornecedor, colocou esse dinheiro, virou um produto na sua prateleira. E esse produto que não tem movimento, o que está acontecendo com ele? Ele está virando capital congelado. Se o capital está congelado, quer dizer que está deixando de gerar receita para a empresa, gerar lucro para a empresa. E automaticamente, se não está vendendo, ao longo do tempo, ele vai se tornar um produto obsoleto. Se ele é um produto obsoleto, literalmente esse dinheiro vai ser jogado ao lixo. Então tem que ter cuidado e observar esses produtos e tomar ações para que esse produto circule. E repetindo, né, estoque congelado é dinheiro parado. Sim, muito bom frisar isso, Aldric. Então,
partimos desse relatório, agora nós vamos entrar na curva ABC aqui. Eu vou mostrar para vocês, a curva ABC, ela vai servir para acompanhar os produtos, né? A questão da lucratividade, os produtos que mais geram lucro, a questão do estoque também. Então, eu vou vir aqui, ó, dentro do sistema, tem aqui a curva ABC, e eu vou definir. Aqui nós temos o tipo de, né, de curva, estamos focados aqui em produtos, então vou definir aqui produtos. Aqui eu quero definir por venda, e vou definir também um período. Então, eu vou colocar aqui um período que eu quero consultar aqui. Deixa eu colocar aqui no período de novembro de 2025. Vou definir e vou gerar a curva ABC aqui. Então aqui, olha, o que quer dizer isso? Olha, que nós temos a classe A, a classe B, a classe C, e aqui embaixo ainda, né, tá até oculto aqui, a gente pode falar de classe D. Então aqui, por exemplo, os produtos da classe A aqui, são os produtos que representam 70% das vendas. Então todos esses produtos que estão verdinho aqui, ó, eles são os que, né, representam o que mais vendi aqui, olha só. 70% das minhas vendas. Aqui, ó, temos a classe B aqui, que é 25,64%, né, que representa 20% das vendas aqui, né, e aqui eu tenho a classe C, que é 52,99% dos produtos, que representam 10% das vendas. Aqui embaixo eu já consigo separar isso aqui, ó. E aqui embaixo eu já tenho, né, a classe C fala que representa 10%, e aqui nós temos a quantidade de itens que eu resumo aqui, ó. Aldric, Neymar, vocês querem complementar aqui com relação a essa curva ABC? Então, eu, como que eu vejo aí, né? Como que a gente passa isso aí para as pessoas que já, né, os gestores que já usam? Eu tenho todo o cadastro do produto ali, se a gente, nesse caso aí, vamos imaginar que seriam ali alguns mil produtos, né? Concentrar energia em todos os produtos ao mesmo tempo, a gente não consegue. Acaba que a gente tem que priorizar alguns ali. Então, dependendo da análise que está sendo feita, vamos imaginar nesse caso, se a gente quer analisar os produtos que mais impactam sobre as vendas, então, vou gastar energia nos produtos que me geram, né, que são classificados como A. Ah, não, mas eu quero, minha análise é diferente. Eu queria potencializar produtos que não estão contribuindo com a venda. Então, nós vamos focar nos produtos classe C. Então, essa visão ali, né, de quais produtos que a gente vai ter ação neste momento. Ele tem muito impacto com a venda, então eu vou focar no que eles. Então, essa gestão, esse olhar aí do gestor, ele é determinante aí. E aí, essa ferramenta, ela traz uma facilidade para quais produtos que eu vou fazer essa ação agora neste momento. Então, a ABC, né, nesse caso, produtos, e com vários outros formatos que a gente tem aí, é uma ferramenta também que deveria estar em uso todo dia, né? Toda análise do gestor, deveria passar por aí, toda a ação dele dentro do varejo aí, a cidade deveria partir aí do ABC. A ferramenta é fantástica. O Arley, pode falar. Vai, se eu quiser ajustar esse percentual aí, que está 70, 20 e 10, né? Se eu quiser trabalhar com 60, 30 e 10, por exemplo, é possível fazer posso vir também? aqui e definir. Aqui no sistema eu posso definir qual que é a minha porcentagem. Posso vir aqui e mudar. Se eu mudar aqui para 60, automaticamente ele já ajusta aqui, ó. Eu consigo mudar. Aqui eu consigo mudar para estoque também. Tá? Ali eu estou pegando por venda, que eu vou pegar por estoque. Tá? Consigo pegar por estoque. Aqui eu consigo pegar por contribuição, que é o lucro. Consigo mudar aqui também. Então, essa curva ABC, ela é muito completa. Ela ajuda muito na questão de análise aí dos produtos que está sendo verificado. Neymar, pode falar? É justamente o que eu falei. Eu preciso focar em um produto, né? Eu preciso ter uma ação ali, o gestor da empresa precisa ter uma ação com um dos produtos. São vários produtos, eu tenho milhares de produtos no cadastro, mas qual que eu vou agir? Ah, não, agora, neste momento, eu quero trabalhar, eu quero potencializar o lucro da minha empresa. Então, automaticamente, se eu passo a ter uma ação com os produtos que estão dando menos lucro, eu tenho um resultado mais rápido, né? Eu tenho um sucesso mais rápido na minha ação, né? Nesse caso, aí, os produtos de classe C, por exemplo, estão contribuindo menos com o lucro da empresa. É fantástico, isso aí fica muito assertivo a ação. Com certeza. Aldric?
eu quero mostrar nesse relatório, é uma ferramenta importante, que ela mostra a sensibilidade da empresa, ou seja, qual que é o grau de importância desse item. Então, imagina no supermercado, vai estar mostrando lá em cima o arroz. Então, os de classe A geralmente vai estar lá em cima, lá no topo. Esses geralmente são produtos que não me dão muito lucro, que eu vendo só no volume. Só me traz lucro através do volume. E a dona de casa lá, quando ela sai de casa, o dono de casa, vamos falar assim, ele sabe os preços de cabeça, então ele sabe se está caro ou não. E isso classifica a sua empresa como uma empresa que é uma empresa que vende barato ou uma empresa que vende caro. Então, ajuda nessa percepção também da sensibilidade da importância do produto dentro da empresa. E ainda tem um tipo de curva ABC ainda, que a gente pode analisar por produto, por grupo O grupo. e por família. Isso. Então, aqui nós conseguimos mudar, pessoal, o tipo de curva aqui, ó. Cliente, pro produto, Vai mostrar o cliente, grupo, família. O Arley. Essa visão que o Aldrich trouxe é bem interessante, porque não é porque eu tenho um produto que está me dando pouco lucro que eu já posso aumentar o preço dele, né? Bem legal, Aldrich, gostei. E como eu te falei, né, é sobre a percepção de preço. Então, se está na curva A, geralmente, dependendo da atividade da empresa, as pessoas que estão comprando sabem o preço. Quem é dono de carro, por exemplo, sabe se o pneu está caro ou não. Só de bater o olho. A dona de casa, lá, o dono de casa, ele sabe de cara quanto que custa o quilo do arroz, o quilo do feijão, do óleo. Então, esse também ajuda a você fazer promoções. Que na curva A, você vai pegar ali, por exemplo, 20% da curva A para fazer uma promoção. Você não vai pegar a promoção só do grupo C. Se o grupo C já é um produto que quase não vende, então o que adianta eu fazer uma promoção do grupo C? Você não tem busca. Então, quando você vai levar o cliente para dentro da loja, você vai usar para fazer promoções os produtos da classe A, que são produtos visados. Muito bom, Aldrich. E trazendo isso para a prática, né? Olha só, a gente percebe, em ações das empresas, a gente vê, ao lado de um produto classe A, falando em lucro, né? Participação no lucro. Ao lado de um produto ali A, normalmente vai ter um outro produto para poder subir essa média, né? Um C, as empresas usam, é muito estratégico, né? Você está na fila ali do caixa, por exemplo, e tem um produto ali estrategicamente posicionado para o consumidor comprar. Normalmente, esses produtos, eles agregam ali na margem, eles somam para que tenha, assim, uma média, né? Porque não dá para vender só produto classe C, não dá para vender produto classe B. Então, esse mix aí é muito utilizado, essa estratégia de mix de preço, mix de margem, curva ABC, é muito utilizado para definir ali qual que é a margem média da empresa na soma disso tudo, né? No final do mês ali. É muito válido conhecer realmente o que que é A, o que que é B, o que Isso que é aí. C. Muito bem. E avançando um pouquinho aqui, pessoal, alguma dúvida aqui com relação à curva ABC? O Arley, alguém quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão aí, viu? E sim, pode falar, Aldrich. Você pode citar, não sei se já está na sua pauta aí, citar o ABCD. Sim, os produtos aqui, você fala que o D que teoricamente está oculto aqui, né, Aldrich? Isso, o D que fica oculto, a gente chama de observação da curva ABC. Então aqui, pessoal, olha, nós temos aqui a observação, né, que 99 dos produtos aqui, que não tem uma movimentação nesse período aí, que a gente fala o D, né, então aqui nós temos o A, o B, e aqui, eu desmarco aqui, considerar itens movimentados, né, e aí ele vai aparecer para mim aqui, ó, os 99,26 produtos, né, então representa 15 mil produtos aqui, que não tem movimentação nesse período aqui, ó, então é bom fazer uma análise disso aqui. Alguém quer complementar algo? É só para eu entender um pouco, Evai, essa observação, então, ela vai trazer os produtos que estão com status ativos no estoque, é isso? Que não tem movimentação nesse período. Então, aqui do dia... Ou seja, a curva BC, para ela acontecer, ela tem que ter movimento, é isso? E aqui embaixo traz a observação aqui. A gente fala D, né? Até o culto aí, o Aldrich sugeriu a D aí. Muito bem colocado, Aldrich. Seria assim, só para complementar aí a análise, né, entendimento, seria assim, nesse caso, produtos aí, nessa análise, seriam os produtos que não chegaram a nem ter a classificação C. Eles estão abaixo da classificação C. Não tiveram movimentação,
se a gente for falar de clientes, por exemplo, seria os clientes que não chegaram nem a ter a classificação, ou seja, nem compraram na empresa, por isso que é muito remete muito à movimentação, né? Então, são o que está na classe C, D aí, são aqueles que não entraram para ser classificados. Então, merecem um olhar também, uma análise também. Muito bem colocado, Claudio. Então, podemos avançar aqui. Eu vou entrar agora com vocês na questão dos relatórios de lucro, tá? Eu vou mostrar aqui os relatórios de lucro, tem lucro por produto, lucro por subgrupo, e vou mostrar também onde que define, né, essa margem de lucro aqui no produto. Às vezes é bom acompanhar, né, o lucro, que é de suma importância. Às vezes o produto ele está com um custo muito diferente, né? Às vezes o produto ali está com um custo alto e o preço de venda está muito próximo ali, então sua margem vai estar muito baixa aqui, né, teoricamente. Então, que eu peguei um produto aqui, eu até peguei esse produto aqui, coloquei o custo dele, aqui eu defino a margem e aqui o preço de venda. Então, que eu tenho aqui o botão de markup. Então, que eu vou definir aqui, ó, o custo do produto. Então, que 246 é o custo desse produto, a margem de 93%. Então, aqui eu já tenho um preço de venda. Se eu aumentar esse preço de venda aqui, vamos supor que eu coloco aqui a 480, a minha margem automaticamente já subiu um pouquinho, para 94% aqui. E aí eu vou ter relatórios que eu consiga acompanhar essa margem aqui. Então, eu vou vir aqui em estoque, vou vir aqui em lucro, e vou vir aqui, tem relatórios por subgrupo, por cliente, por produto. Vamos pegar aqui um por vendas, né? Eu vou definir um período aqui e vou visualizar esse relatório. Então, aqui, ó, eu tenho, né, várias vendas e aqui embaixo eu tenho um total. Ele traz para mim o total de vendas feitas. Aqui eu tenho o total de custo. Então, para esse relatório aqui, né, relatório dá um resultado que a pessoa realmente precisa, é de suma importância que o preço de custo do produto esteja correto. Então, nada vai adiantar, né? Se o custo estiver incorreto, esse relatório aqui não vai adiantar de nada. Então, aqui eu tenho um preço de custo, aqui eu tenho um preço de venda, e aqui eu tenho um total de lucro. É questão de valores e minha média bruta aqui de margem aqui também. Então, eu tenho aqui esse relatório aqui, né, eu entrei nele, é um relatório por venda, mas eu posso entrar também com produto, por exemplo. Posso vir aqui e verificar o lucro de cada produto. Então, que ele vai me mostrar separadamente cada produto o lucro, e aqui embaixo ele vai trazer o resumo de cada um. O Arley, você levantou a mão? Pode ficar à vontade. Uma dúvida que surgiu aqui, toda vez que eu entrar com estoque, esse custo ele atualiza sozinho? Como é que Geralmente funciona na isso? entrada da nota, né? Na hora que você vai fazer a entrada lá, o custo ele é atualizado de acordo com a compra, né? E aí o cliente vai lá e faz o markup no final da nota que atualiza esse custo. Então é sempre ficar de olho, né? Ficar atento a esse custo aí. Precisa estar sempre com o custo atualizado para conseguir tirar esses relatórios aqui e chegar ao resultado que precisa aqui, acompanhar, né? Fazer o acompanhamento certinho. Então, toda vez que eu entrar com o estoque, né, chegar o meu pedido ali de compra, ele chegar e eu movimentar o estoque, fazer o markup, ele automaticamente já atualiza o preço para mim Já ali do atualiza o custo. preço. Isso Então, aí, beleza. na entrada da nota. Ok. Algo mais aqui, pessoal? Aldric, pode ficar à vontade. Lembrando que esse relatório, como ele pega o custo médio do dia que foi feita a venda. Então, se você comprou um produto na parte da manhã, custava R$10, vendeu na parte da manhã, vai pegar o custo de 10. Se você comprou esse mesmo produto na parte da tarde, comprou por 15 e vendeu por X, aí o custo desse outro produto vendido na parte da tarde vai ser 15. Então, o custo do dia vai ser o 10 da parte da manhã, mais os 15 do segundo item da parte da tarde. Então, não é média aritmética, é o preço no momento que estava no markup, no cadastro do produto, que vai considerar e gravar esse custo aí. Outra coisa importante é saber que essa margem, quando se faz de margem de lucro, o porcentagem é em cima do preço vendido, não é preço de markup. Então, quando a empresa faz um markup de 50%, a margem de lucro correspondente a um markup de 50% é 33%. Então, neste relatório vai mostrar 33%, não 50% que colocou a margem, porque o markup é feito de baixo para cima, ou seja, comprei por 100, aumentei 50, ou seja, vai ter R$50 de lucro, então trabalhei com markup de 50, que corresponde a 50% sobre o custo.
Agora, quando se fala de margem de lucro, é sobre a venda. Então, em cima de 150, os R$ 50 representa 33%. Obrigado, Aldrich. Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguma colocação a mais? Então, pessoal, vale ressaltar aqui que qualquer dúvida com relação a essa parte do estoque, se tiver interesse de ver como que funciona a curva ABC, esses relatórios, só acionar o nosso suporte aqui que a gente vai estar à disposição para estar ajudando vocês no que for preciso, tá bom? E o outro tópico, né, Warley, a gente pode avançar aí para contas a receber, débito de cliente, Aldrich? Aldrich, pode falar, Aldrich. Outro relatório que a gente costuma informar muito e indicar muito nossos aliados a usarem é o lucro por subgrupo, que é um relatório que ele mostra a lucratividade do grupo no todo e é lucro de item a item. Ele consegue analisar. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Eu defino. O relatório que o Aldrich citou, então, que ele já pega dessa forma. Na verdade, ele está coloca serviços aqui não, tá? Porque ele entrou o serviço também. Aí ele pega dessa forma aqui, ó. Preço de custo e o lucro. O Isso, subgrupo, no final de cada grupo, aí aqui nós temos o subgrupo. Aqui nós só temos 2 subgrupos cada. Tem o subgrupo tributado aqui, e aqui nós temos o substituição, e aqui embaixo mostra cada uma. é o atualizador. Então imagina no supermercado que é bem dividido. Lá tem hortifruti, tem enlatados, tem cereais e tal. Então vai mostrar o lucro de cada um, item a item, e seu grupo. O que eu ganhei no arroz? Vai mostrar lá, 20%. Agora, no grupo cereais, por exemplo, o que me deu? Deu 15%, porque algum desses produtos dentro daquele subgrupo puxou o lucro para baixo. E lá no final, totalização geral, mostra a média de tudo. Aí nesse relatório você consegue ver quais são os produtos que estão puxando o grupo para baixo e qual subgrupo que está puxando a lucratividade da empresa também para baixo. Muito bom, Aldrich. Warley? O Aldrich acabou que respondeu a dúvida que eu tinha, mas relacionado a esse subgrupo, então, é uma categorização de produtos, né? Eu agrupar diversos produtos para eu poder ter análise desse conjunto de produtos, no É caso. isso mesmo. Lá no subgrupo, aí eu consigo filtrar aqui, igual o Aldrich falou, né? E verificar qual que é a margem geral nesse subgrupo e analisar, por exemplo, ele deu o exemplo ali do produto, né? Às vezes tem um produto que está puxando a margem para baixo. Ok? Podemos prosseguir, Warley? Sim, podemos sim. Beleza, pessoal. Então agora nós vamos entrar na questão, passamos do estoque e vamos entrar agora no débito de cliente, né? Então, outra coisa também que pode estar atrasando a sua empresa aí é a questão da inadimplência, os débitos do cliente, que às vezes não tem um acompanhamento de perto, não sabe um relatório correto ali para acompanhar, né? Às vezes a cobrança também não é feita da forma devida, faz a cobrança, não registra uma cobrança no sistema, então eu vou mostrar para vocês os relatórios para vocês acompanharem, né? Esses débitos de cliente e também a forma de realizar a cobrança, que o sistema nós conseguimos fazer através de WhatsApp, a gente consegue registrar uma cobrança, tem até as formas ainda aí, que é o e-mail, né, se quiser fazer a cobrança por e-mail, carta também, então eu vou estar apresentando para vocês aqui, tá? Então, exemplo aqui, eu vou tirar um relatório aqui de débitos de cliente, então eu vou vir aqui no conta receber, então tudo que do conta receber está voltado para cá, conta receber novamente, e aqui eu vou ter relatório de débitos de cliente. Então, eu quero filtrar aqui um período aqui de débito, vou colocar aqui no mês de junho, né, e vou filtrar os débitos de cliente. Então, aqui nós temos esse cliente aqui, no caso, né, esse fulano de tal aqui, eu deixei um débito aqui para ele esse cliente está me devendo, e aqui eu tenho as formas de fazer uma cobrança também para esse cliente. Então, esse cliente já está em inadimplência comigo, eu quero fazer a cobrança, eu venho aqui no conta receber, controle de cobrança, cobranças, e defino aqui o cliente. Então, eu vou colocar aqui o cliente que eu quero realizar a cobrança. Vai aparecer todos os débitos, tá?
Lembrando que o que está vermelhinho aqui é o que está inadimplente, está vencido. Vou selecionar os dois, então eu vou dar 2 cliques aqui nos dois e ele vai sumir aqui dessa tela. Ele vai vir para onde? Ele vai vir aqui para a tela dos selecionados. E aqui que eu consigo fazer a emissão da cobrança. Então, por exemplo, eu tenho os 2 débitos, está dando valor de R$500 aqui. Eu posso ainda adicionar uma multa ou uns juros, né? Às vezes o sistema também configurado isso padrão, tá? Mas nesse caso aqui não estava configurado, então se o cliente quiser vir aqui e adicionar um juros, uma multa, ele pode vir e adicionar, tá? Então aqui eu consigo selecionar a forma de cobrança que eu quero fazer, então eu vou definir que eu quero cobrar, por exemplo, a primeira cobrança, então eu quero fazer um conteúdo leve aqui, eu consigo vir aqui, né? O sistema já tem padrão aqui, o modelo, né, de carta, então eu consigo imprimir, tem os pontinhos para dobrar ela, então aqui já tem um texto, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada no sistema. Então, aqui, ó, se eu salvar o histórico dessa emissão aqui, por exemplo, eu clicar em si, ele vai ficar gravado lá no histórico do cadastro desse cliente que foi feita a cobrança para ele. Tá? Aqui eu consigo registrar essa cobrança, então, que nós temos por telefone ou presencial, por exemplo. Eu consigo vir aqui definir a forma que foi feita a cobrança, se foi presencial, telefone, foi presencial, por exemplo. A data da cobrança e a previsão de pagamento. Então, eu vou definir aqui que a previsão de pagamento será no dia 3 aqui, e colocar alguma observação, o cliente falou algo, ficou definido ou foi feita alguma negociação, e eu clico aqui em registrar essa cobrança, que é o contato, é o nome da pessoa, então eu consigo colocar aqui, e aqui também nós temos por WhatsApp, então aqui eu consigo padronizar tudo certinho e enviar por WhatsApp aqui, ó. Se eu selecionar aqui, tem que estar com o número de telefone aqui, o WhatsApp configurado, tá? Se porventura o WhatsApp não estiver configurado, é só acionar o nosso suporte aqui para a gente fazer a configuração do WhatsApp. E também por e-mail. O e-mail é basicamente o mesmo conteúdo ali da carta, né? Então, aqui nós temos os 3 tipos. O e-mail tem que estar lá no cadastro do cliente. E também, pessoal, com relação à cobrança aqui, alguma dúvida? Aqui no cadastro do cliente, aqui também, olha, uma coisa também que é comum, né? Às vezes na hora de cadastrar ali, ou às vezes confia demais no cliente, aqui na aba financeira a gente consegue acompanhar, tá? Acompanhar todos os débitos, o pagamento aqui, né, a questão das datas de pagamento, e nós temos essa tagzinha aqui, ó, bloquear quando inadimplente. Às vezes eu vim aqui e desmarquei essa tagzinha e salvei. O cliente ele pode estar com débito aberto, o sistema nunca vai bloquear ele. Então, ou seja, o operador de caixa ali na frente ele vai estar sempre vendendo para esse cliente. E depois, quando assustar, verificar os relatórios ali, o cliente está com uma inadimplência muito alta, porque não foi bloqueado. Então, sempre tomar esse cuidado aqui também. Outra forma de controlar isso é criando um limite de crédito aqui para o cliente, né? Controla aqui, cria um limite para o cliente, para quê? Vai conseguir vender para esse cliente, mas aí vai ter um limite de 1.000. Beleza, ultrapassou 1.000, vai pedir a senha do gerente ou administrador, porque já está ultrapassando aquele limite de R$1.000 ali. O cliente está comprando no crediário, né? À vista não tem um limite, seria só para a venda do crediário mesmo. Crediário, boleto. Warley? Pessoal, falar um pouquinho com propriedade da causa sobre limite de crédito. A nossa empresa lá na Assistec, uma época a gente estava tendo muita inadimplência. Como é que a gente conseguiu contornar isso? Melhorou um pouco, né? Resolver 100% é impossível, infelizmente. Mas foi adotando boleto, então a gente emitia boleto de todas as vendas a prazo, sem exceção. Então no início a gente teve algumas resistências, né? Cliente reclamando, eu sempre comprei aqui na notinha e agora vocês não fazem mais. Então a gente passou a vender no boleto. E limite de crédito, a gente tem uma prática no mercado, né, que é 30% do valor que a pessoa ganha. Como é que funcionaria isso? O cara tem uma renda de R$1.000. Eu não posso dar um limite para ele mais do que R$300. Né? Então, logicamente, gente, que isso com base na parcela, né? Ou seja, o cara ganha R$1.000, não significa que só pode comprar comigo R$300. Ele pode comprar até 3.000, desde que a parcela seja R$300, sabe? Que é 30% do valor líquido que ele ganha. Então, essa análise, ela é feita caso a caso, né? Empresa, mas a gente vê muito cliente nosso, que faz notinha até hoje, sabe? E notinha, cara, é sopa pro azar, sabe? A chance do cliente enrolar para pagar e não querer pagar juros é enorme. Quando você emite um simples boleto, esse boleto nem precisa de ter aquele protesto automático e tal, só de emitir o boleto ali, o cliente já tem ciência que se atrasar, ele tem que pagar aqueles juros que você mostrou ali agora há pouco, sabe?
Então, é algo que dá para contornar, trabalhar realmente o limite de crédito, igual o Ivaí citou, com essa sugestão aí, né, que o mercado opera a 30% do valor da renda dele, e emissão de boleto. Não importa o banco que você trabalhe, né, mas emissão de boleto realmente faz muito sentido. Eu acho que Isso ajuda aí, Warley. bastante. Algo mais complementar aí? Alguém tem alguma pergunta? Aldric, pode ficar à vontade, Aldric. Essa é uma colocação que o Alan fez muito bem feita aí, porque uma vez que você faz notinha, você fica à mercê do cliente e ir na sua loja pagar. Ou em contrapartida, você tem que ter um funcionário que você tem que colocar para ir na casa da pessoa, no comércio da pessoa, para receber. Então, dificulta mesmo. E esse é um cuidado que tem que ter muito grande no setor de operação de crédito da empresa, porque é como se fosse um estoque. Lembrando, o estoque parado é perda. O a receber parado ou inadimplência também é prejuízo. Porque se um cliente, quanto mais tempo passar de inadimplência, mais difícil vai ser de receber dele. Então, automaticamente, o lucro da sua empresa lá no DRE, que é a ponto do lucro da empresa, esse valor vai ser diminuído, porque a inadimplência vai aumentando, cada mês que se passar, mais difícil vai ser de receber. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem umas pesquisas que apontam que uma inadimplência considerada excelente é um grau até 2% sobre o valor vendido. Entre 2 a 4 é uma média boa. Ou seja, é normal. Agora, acima de 6%, aí já tem preocupante. A empresa está fazendo liberação de crédito de forma indevida. Então, tem que ver os processos de concessão de crédito. Tá? Então, tem que ter esse cuidado, reforçando os indicadores aí. Até 2%, excelente. De 2 a 4, boa, normal. No Brasil, até 4% é normal de inadimplência. Então, a cada 100 mil vendido, 4 mil é considerado como, no máximo, de prejuízo por inadimplência. Agora, acima de 6%, a empresa tem que rever seus processos e trabalhar bem a recuperação de crédito. Muito bom, Aldric. Alguém quer complementar com algo mais? Alguma pergunta, Neymar? Aí, você faria isso, né? Uma informação que na cobrança a gente tem ali a data a data de previsão que foi estipulada entre a pessoa que está operando o sistema com quem, com o cliente ali. Então, a conversa entre os dois, o cliente normalmente falou ali, mano, possível data de previsão, pagamento. Então, nós temos um relatório Sim. que exemplifica isso, né? Que mostra lá qual que é as cobranças que estão com previsão para aquele dia. Então, é uma operação mais, Data acho que de também previsão e data de previsão, operação aí porque na eu prática consigo mesmo, definir aqui a previsão. isso Então, aí. se eu clicar aqui, ó, não tem nenhum registro, porque eu não defini nenhuma data lá. Mas a partir do momento que eu defini uma data, uma previsão, eu consigo acompanhar aqui. Nós temos até também aqui no dashboard, né, Neymar? Aqui nós temos o relatório, até consegue ver que cobranças aqui, ó, se eu clicar aqui no dashboard, eu tenho aqui cobranças previstas, né? Conseguiria vir aqui, não tem nenhum registro, né, Neymar? Conseguiria vir aqui e fazer acompanhar esse. Sim, é um grande atalho aí, né? Isso. Aqui, Inclusive, quem não tiver com esse dashboard iniciando aí no sistema, é interessante usá-lo, né? Tem muita informação isso aqui, por exemplo, quanto a receber, nós já prática para temos, né? Os gestão, débitos com vencidos aqui, atalhos, ó, né? 30 débitos vencidos, vencendo na data de hoje, né? Então aqui a gente consegue acompanhar um resumo, né? Falo que aqui é um resumo bem bacana mesmo que o sistema traz. Algo mais, pessoal? O Arley quer fazer alguma complementação? Não, aqui Então, tá Arley, ok. eu acho que hoje foi isso, né, Arley? Semana que vem a gente vai retornar aqui na nossa live com outro tema também para a gente continuar aí. Não, é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo pela presença. Agradecer ao Ivaí, a Alda, ao Neymar, ao Drick. Contribuiu bastante, Aldric. Muito obrigado mesmo. Essa foi a nossa terceira live. Hoje a gente quis falar um pouquinho de estoque e de contas a receber. Só um adentro ali, vai. Lembrando que o nosso sistema possui diversos tipos de relatórios. Se o nosso cliente ali, nosso aliado, tiver dúvidas, se ele pesquisar ali em cima, ali no iniciar do sistema lá. Se eu digitar aqui débito, por exemplo. Ele não sabe onde que está os relatórios, então ele pode pesquisar ali que ele consegue visualizar Muito bom, todos os relatórios que possui no sistema lá. Né? Só isso adentro aí. Então, terça-feira que vem, 9h15 da manhã, de novo a gente estará presente. Caso vocês queiram sugerir temas para a gente trazer para que a gente pode ficar à vontade, que a gente está disposto a ouvir e executar.
E hoje a gente abordou 2 pontos bem essenciais, né? Que é o estoque sob controle e contas a receber em dia, né? Que é a base para a empresa funcionar ali. A tecnologia, gente, ela não serve apenas para emitir vendas, ela serve também para ajudar a gente a tomar decisões melhores todos os dias, né? Então, é usar o sistema com o que ele oferece ali para a gente poder realmente ter resultados melhores. Então, agradecer todo mundo pela participação aí. E terça-feira que vem de novo, 9h15 da manhã, estaremos de volta. Obrigado, pessoal. Um abraço Obrigado, a todos. pessoal. Bom Fiquem dia com para todo Deus. mundo aí.